Bem, boa tarde a todos. Gostaria de iniciar agradecendo à comissão, o convite, um prazer imenso poder estar aqui, compartilhando um pouquinho, conversando de um tema que eu adoro, que é falar sobre idoso, a saúde da pessoa idosa, e hoje especificamente sobre como promover saúde cardiovascular no idoso. Então, sou a Carla, sou profissional de educação física, acredito que a maior parte de todos que estão aqui também sejam. Atuo no Hospital Israelita Albert Einstein desde 2009 e hoje, atualmente, estou no Centro de Reabilitação como responsável dos serviços físicos e digitais da educação física. Então, preparei aqui para falar um pouquinho sobre fisiologia do envelhecimento, síndromes e as demandas geriátricas em que a gente vai se deparar ao atender uma pessoa idosa e como que a gente tem que pensar no direcionamento da prescrição de exercício físico para promover saúde cardiovascular do idoso. Então, é fato, acho que todo mundo já está cansado um pouco de ouvir falar, mas é importante sempre a gente enfatizar que a população está envelhecendo e algo que era talvez intangível está cada vez mais comum, que é a gente se deparar com pessoas centenárias, né? Então, espero que essa foto seja eu e uma prima, talvez, né? Então, comemorando aí os nossos 100 anos, mas é essa nossa realidade, a gente está passando por um processo de transição da pirâmide etária em que a gente vai ter cada vez mais um número de pessoas idosas prevalente na nossa população. Se a gente pegar na perspectiva aí, né, o Brasil, dos países em desenvolvimento, vai ser um dos países que vai ter quase 30% da população sendo caracterizada como idosa, e por ser um país em desenvolvimento, a gente considera como idoso acima dos 60 anos. A grande diferença é que quando a gente analisa isso, né, num panorama mundial, o Brasil, diferente da França, né, que é um dos países que a gente toma como modelo, não teve tempo de se preparar para, principalmente no setor de saúde, a gente receber a pessoa idosa com qualidade. Então, hoje a gente está meio que correndo contra o tempo de como que a gente treina a equipe de saúde, como que a gente se prepara para cada vez mais estar apto a receber no serviço de saúde e desenvolver um programa que realmente promova saúde para o público idoso, visto que a gente está aí atrasado. A grande questão é que quando a gente pensa, né, em envelhecimento, a gente tem idosos diferentes. Eu sempre reforço que envelhecer não é sinônimo de adoecer, né? Então isso tem que ficar muito claro. Mas que, infelizmente, a gente tem uma alta prevalência de doenças no processo de envelhecimento. E isso, lógico, que está relacionado aos nossos hábitos de vida ao longo dos anos, tem fatores hereditários, ambientais, sociais, que vão impactar. Então, quando a gente fala em idoso, acaba sendo de uma certa complexidade, porque a gente vai ter... Ai, passei errado. Deixa eu ver se eu volto. A gente vai ter o idoso funcional, que consegue executar suas atividades de vida diária de forma independente, e a gente vai ter o idoso mais dependente para executar suas atividades básicas e instrumentais. Então, quando a gente pega esse documento da Organização Mundial de Saúde, ele traz exatamente à tona que o que vai determinar, a gente tem fatores individuais que influenciam esse processo, o que eu fiz na minha vida, né, ao longo da minha vida, fatores genéticos, doenças que passaram, né, nesse processo de envelhecimento, até a casa que eu moro, questão social, se eu tenho apoio de familiares, porque a gente, principalmente na saúde, a gente sempre recomenda, todo movimento conta, vamos estimular, por que não faz opções mais ativas? Mas aí quando a gente se depara com um idoso que mora num bairro inseguro, será que ele realmente tem segurança para caminhar? Que mora em calçadas irregulares, como que eu vou estimular esse idoso a utilizar transporte público, sendo que eu coloco ele em risco de queda? Então, tem uma série de questões que a gente também tem que refletir na hora de orientar uma vida mais ativa para essa pessoa idosa. E a grande questão é que a gente tem aí 20 anos pela frente, né, a mais para aproveitar, e a gente tem um papel importante como promotores de atividade física, de ajudar neste processo de aproveitar para viajar, para curtir a família ou desenvolver uma nova carreira, o que for aí do interesse do nosso público. Quando a gente pensa, né, em fisiologia do envelhecimento, a gente tem que entender que existem dois cenários distintos, que é o processo de senescência, que é o envelhecimento natural. É tudo que é esperado fisiologicamente que aconteça no organismo, como, por exemplo, alguns fios de cabelos brancos que começam a aparecer aqui nesse processo. E a gente tem o processo de senilidade, que é um processo de envelhecimento patológico. Então, são danos à saúde relacionados também ao envelhecimento, mas principalmente aos hábitos de vida
e doenças que podem estar relacionadas aí. Então, a gente tem uma diferença muito grande, né? Então, quando a gente para refletir, será que eu só quero viver mais? Esse idoso, ele só quer viver mais ou ele quer viver com qualidade, né? E é exatamente essa diferença aqui, esse gap entre o processo de senilidade, que a gente caracteriza como envelhecimento patológico, ou de senescência, que é o envelhecimento fisiológico. Então, existem vários processos que são esperados do envelhecimento. Aqui não vou entrar no detalhe em sistema por sistema, mas principalmente a gente entender que coração vai envelhecer e a partir dos 40 anos a gente espera que o batimento cardíaco, né, a contração, a contratilidade se torne menos eficaz, assim como quero chamar a atenção para o tecido muscular. Então, o sistema musculoesquelético vai envelhecer e isso injustamente começa a partir dos 30 anos. Claro que temos um papel importante que a gente consegue minimizar esse efeito do envelhecimento através da atividade física. Então, isso reforça ainda mais o nosso papel na área da saúde para saber se o idoso de 80 anos que vai chegar para o meu atendimento vai ser nesta condição ou vai ser nessa condição e eles podem ter a mesma idade. Então, quando a gente olha para a literatura, né, o que nós temos de dados? Que pessoas idosas, fisicamente ativas, elas têm uma taxa de morbimortalidade menor. Então, quanto maior o movimento acumulado, menor é a taxa de mortalidade. E isso, quando é corrigido também, né, não só no processo de atividade física, mas de educação em saúde também se torna muito importante. A grande questão é que a gente muitas vezes se depara com síndromes que são frequentes, que a gente caracteriza como síndromes geriátricas, que são síndromes demenciais que geram a comprometimento cognitivo, a parte de como Alzheimer, demência vascular, corpúsculos de Levy, frontotemporal, entre outras. Instabilidade postural, que acaba colocando o idoso também em risco de queda. As incontinências, tanto fecal quanto urinária, que comprometem a qualidade de vida do idoso. Isso interfere até na prática de atividade física, porque muitas vezes o idoso tem escape de urina durante o esforço. Isso faz com que isso se torne desconfortável a prática de atividade e eles acabam optando em não fazer, né? Então, a gente também tem que olhar. Fragilidade, que eu vou dar um foco maior aqui. A parte de iatrogenia, que está principalmente relacionado a erros de equipe de saúde, e isso, infelizmente, acaba sendo frequente. Síndrome do imobilismo, que é o idoso que não se mexe, que perde músculo e cada vez mais não quer se mexer. A incapacidade comunicativa e insuficiência familiar, que tem um ponto importante aí social, e isso também interfere na prática de atividade física. Quando a gente pega fragilidade, é importante a gente olhar, porque existem diversas literaturas que definem o fenótipo de fragilidade. Eu particularmente gosto muito do proposto pela Linda Fried, que é uma pesquisadora americana, que caracteriza a presença de 3, pelo menos de 5 fenótipos, que eu vou mostrar para vocês no próximo slide, o ciclo de fragilidade. O que a gente tem que entender é que um idoso frágil, ele está mais incapaz, então tem uma incapacidade relacionada e uma comorbidade também relacionada. Então, isso, como base, né, de uma pirâmide, acaba sendo o processo de sarcopenia, que vai ter uma relação com desregulação neuroendócrina e disfunção imunológica. Então, quando a gente pensa em fragilidade, a gente tem que entender que por algum motivo, seja ele, né, de senescência, processo de envelhecimento, seja por uma doença, ficou internado, né, acamado, 3 dias o paciente já sai diferente da internação, perdeu muito músculo, né? Então pode ser por um processo de doença. Por uma desnutrição crônica. Às vezes a gente só pensa na alimentação, mas prótese dentária está desregulada, ele não consegue movimento de mastigação eficaz, acaba diminuindo o consumo de proteína, isso potencializa a perda de massa muscular. Ou uma perda de peso que a gente chama de espontânea, ou seja, não fez dieta, não fez exercício e está perdendo peso. Tem que entender o que está acontecendo nesse organismo, porque independente do motivo, isso pode gerar uma perda de massa magra que vai desencadear uma perda de força e, consequentemente, um processo que a gente chama de sarcopenia. O que isso interfere na saúde cardiovascular?
que sem músculo ele vai fadigar central, né? Então a gente fala, se eu não tenho musculatura suficiente, ele fadiga a periferia, sobrecarrega a central, e aí ele começa a referir cansaço para atividades que ele antes não sentia. Então ele tem uma queda de capacidade cardiorrespiratória. O idoso que tem perda de massa magra perde força. Se eu não tenho força, a tendência é caminhar cada vez mais devagar. Velocidade de marcha reduzida. E incapacidade, isso começa a gerar independência. Por quê? Se eu não consigo andar de forma eficiente, me sinto cansado, ele não vai querer andar. Cada vez ele vai se movimentar menos. E aí ele entra num ciclo vicioso. Então, menos atividade física, e aí desregula a parte neuroendócrina e começa num processo do ciclo da fragilidade. Então, do fenótipo de fragilidade, se a gente pegar os dados do estudo FIBRA, que caracterizam a população brasileira em relação à fragilidade no idoso, a gente tem que mais de 70% dos nossos idosos estão entre frágeis e pré-frágeis. Pré-frágeis que tem 1 a 2 critérios, sendo o critério mais prevalente na atividade física. Dentre os 5 critérios, que é diminuição de velocidade de marcha, perda de peso espontânea, exaustão referida, inatividade física e diminuição de força de preensão palmar, que é o hand grip. Então, infelizmente, a gente tem uma triste realidade no Brasil, por isso que eu trouxe essa lupa aí para a fragilidade, porque quando a gente olha a população idosa que chega para a gente, grande parte já tem pelo menos uma pré-fragilidade. E isso também interfere na saúde como um todo. Então, tem aumento de produção de substâncias pró-inflamatórias que também vão influenciar na saúde cardiovascular. E por isso que fragilidade também está relacionada à morbimortalidade. E no processo de sarcopenia da fragilidade, além de reduzir fibras do tipo 2, né, que a gente acaba sempre associando num processo de perda de massa magra, também diminui inervação de fibras do tipo 1. Então, não só ele perde força, mas ele perde resistência muscular. Consequentemente, fica muito mais difícil a gente colocar o idoso para fazer um exercício aeróbio contínuo, né? Então, até puxando o gancho do professor na palestra anterior, que às vezes a gente precisa trabalhar condicionamento cardiorrespiratório, mas eu não tenho força muscular para fazer um exercício aeróbio. Então, isso acaba facilitando com que o nosso público idoso tenha uma maior incidência em viver em LPIs, que são instituições de longa permanência para idoso, e reforço, não sou contra isso, pelo contrário, tem instituições ótimas e muitas vezes acaba sendo muito bom para o idoso, mas isso acaba institucionalizando e a gente sabe que muitas vezes interfere na qualidade de vida, fazer com que eles estejam mais acamados, ter hospitalização recente por qualquer motivo, acabam desenvolvendo mais doenças incapacitantes, encontram-se pelo menos com uma incapacidade funcional, vivem em situações de violência doméstica e, acima de 75 anos, têm uma chance maior de desenvolver fragilidade. Isso condiz também com a realidade que a gente tem que, infelizmente, eles têm uma maior prevalência de doenças e, principalmente, doenças do aparelho circulatório, que é a principal causa de mortalidade no público idoso, logo seguido, principalmente, por doenças neoplásicas. E aí a gente se depara com as questões das demandas geriátricas, que são as doenças mais prevalentes nesse público, que a gente destaca a hipertensão, doença aterosclerótica, síndrome metabólica, diabetes tipo 2 e câncer. Então, idoso, eu falo, não é adoecer, mas quem trabalha com o público idoso vai ter que estar preparado para lidar também com essas demandas geriátricas que elas acabam vindo de bagagem. E quando a gente pensa no público idoso, eu tenho que sempre entender que o meu objetivo vai estar muito relacionado à promoção de função. Então é o que eu falei, será que eu só quero que ele viva mais ou eu quero que ele viva bem? Né? Então eu sempre falo que não é sobre anos de vida, mas é sobre vida aos anos. E quando a gente pensa em função, é a junção de autonomia, que é a capacidade dele decidir fazer as atividades de vida diária. Eu quero me alimentar agora, eu quero tomar banho. E independência, que é a capacidade de realizar. Eu tomo banho sozinho, eu faço as minhas refeições sozinhas, eu cuido das minhas contas. Então, quando a gente pensa em promover função, eu estou promovendo autonomia e independência. E, como não é diferente do que a gente espera, a atividade física tem um potencial de promover os dois. A gente consegue promover saúde cognitiva
e física. Então, eu reforço, por isso que nós somos sensacionais. Então, o que muda na prescrição quando a gente pensa no público idoso? Se a gente pegar as diretrizes, né? Então, aqui, diretriz do Colégio Americano de Medicina do Esporte para idoso, 150 a 300 minutos semanais de atividade moderada, ou então 75 minutos de atividade vigorosa, parte aeróbia, treino de força no mínimo 2 vezes por semana e exercícios de flexibilidade. Quando a gente pega as diretrizes da OMS, né, também para público idoso, não muda muita coisa, então dos 150 a 300 minutos do moderado, ou 75 a 150 minutos do vigoroso, no mínimo 2 dias na semana exercícios de força e os exercícios multicomponentes. Beleza, Carla, seria sensacional se fosse fácil a gente levar isso para a prática, né? E a gente sabe que não é bem assim que funciona, porque não é todo idoso que vai ter essa condição funcional para fazer. Então, o que eu quero enfatizar com vocês hoje? Que é indiscutível que para condicionamento cardiorrespiratório, nada vai ser comparado ao exercício aeróbio, né? Então, se eu quero melhorar VO2, eu preciso fazer aeróbio. E esses artigos provam isso, né? Só que eles provam que muitas vezes o combinado vai ter um efeito melhor. Então, se eu conseguir combinar exercício aeróbio, exercício de força e os multicomponentes que envolvem agilidade, flexibilidade e equilíbrio, que é importante para a função do idoso, é o plano ouro. E aqui, ó, trouxe 3 artigos para mostrar para vocês exatamente esse ponto. A grande questão é que não é bem assim que funciona. Então, o que eu quero que todo mundo saia aqui na cabeça? Como que eu vou conseguir colocar isso em prática? Avaliando. Então, com base na avaliação, eu vou saber se esse idoso tem condição ou não de fazer já o exercício combinado, que é o plano ouro, que é o que dá efeito, ou muitas vezes a gente dá um passinho para trás para dar 2 para frente, que é focar no fortalecimento, fortalece, dá estrutura, e aí a gente começa a acrescentar exercícios aeróbios. Não consigo, muitas vezes, já começar um programa com 30 minutos de aeróbio, como a recomendação prediz. Então, pouco é melhor que nada. Comecem com a realidade daquele idoso e vá introduzindo, incrementando conforme ele melhore. Combinado? Então, nossa, olha, desculpa aí, eu tentei cumprir o tempo e acho que vai rolar. Deixa eu só colocar um play que eu quero passar um vídeo para encerrar a minha fala. What will your last 10 years look like? Will you be quick enough for a game of tag with your grandchild? Strong enough to embrace every moment? Will you grow old with vitality? Or get old with disease? It's time to decide. The average Canadian will spend their last 10 years in sickness. Change your future at makehealthlast.ca. Bem, esse vídeo eu acho ele sensacional, é uma lição de vida, né? Que não só para os nossos pacientes, que a gente tem uma grande oportunidade de transformar a vida deles, mas a nossa também, né? Então, o que a gente planta hoje é o que a gente colhe lá na frente. Então, agradecer mais uma... Opa! Acho que eu consegui cumprir aqui o cronograma que eu tinha previsto para falar com vocês. Deixo disponível aqui um QR Code com o material para vocês baixarem e me coloco à disposição para tirar dúvidas no momento de discussão. Obrigada mais uma vez.